Oi, gente, estamos aqui de volta. Esse é o canal do Ministério Justiça e Poder. Estamos aqui dando esse curso de teologia. E hoje nós vamos para a segunda aula desse curso. Na semana passada, nós falamos muito sobre Kairos e Cronos, ou seja, o tempo que acontece alguma coisa específica, uma coisa importante, uma coisa fundamental, e o tempo em que passa entre uma coisa dessa específica e outra. E na semana passada nós trabalhamos com alguns Kairos que a Bíblia traz, que são fundamentais, importantes, né? Os mais fundamentais da história da humanidade. E nós falamos que o próximo Kairos que nós aguardamos é o arrebatamento da igreja. O que é o arrebatamento da igreja, né? Paulo vai dizer isso, explicar sobre o arrebatamento da igreja, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e ele vai falar que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, ou seja, todos nós vamos chegar a um corpo glorificado. E ele fala que os mortos em Cristo, só os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A Bíblia chama isso de primeira ressurreição. E aí, aqueles que estiverem vivos, os que seguem Jesus Cristo, estiverem vivos, juntamente com esses que morreram em Cristo e foram ressuscitados, vão ser levados ao céu. Isso num piscar de olhos. Então é um momento que não há tanto o que falar referente àquele momento especificamente, porque de repente você está aqui e de repente você está nas nuvens. Ok? Hoje nós vamos começar a discorrer sobre o momento Cronos, que começa após a grande tribulação. Esse momento é chamado, ou melhor, após o arrebatamento, é um momento que é chamado de grande tribulação. Então esse momento Cronos é chamado de grande tribulação. E aí nós falamos semana passada que nós iríamos mostrar por que o arrebatamento da igreja precede o tempo da grande tribulação. Porque o arrebatamento da igreja vem antes do tempo da grande tribulação. Hoje nós vamos tratar tanto desse Cronos específico da grande tribulação, isso nós vamos falar semana que vem dos fatos que acontecem nesses 7 anos. Hoje o que nós vamos mostrar é por que este Cronos, chamado de grande tribulação, não envolve a participação da igreja, ou seja, a igreja arrebatada antes da grande tribulação. Temos vários textos que a gente pode falar sobre eles aqui. O primeiro deles, nós vamos lá no Antigo Testamento, no livro de Isaías. O livro de Isaías, no capítulo 57, o versículo 1 diz assim: perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração, e os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Isso é uma profecia que Isaías já falava lá atrás, no 8º século a.C., já prevendo esse momento do arrebatamento da igreja. Ele dizia: o justo é levado antes que venha o mal, antes que o mal venha. Além disso, o que mais nós podemos falar sobre isso? No capítulo 9 de Daniel, nós vamos ter a chamada profecia das 70 semanas. E eu acho muito interessante, né, que aqui o texto, Daniel recebe uma revelação de uma profecia de 490 anos relacionados à sua nação. E o anjo, né, que vai falar isso para Daniel, Daniel primeiro começa a falar confessar o pecado da nação dele, o que é muito importante, né? É uma forma de até nos ensinar que quando nós vemos um pecado que é da nossa nação, um pecado que é da igreja como um todo, nós, como cristãos, ainda que nós não tenhamos cometido aquele pecado específico, nós devemos confessar e pedir perdão por esse pecado. E aí Daniel vai continuando aquela oração dele, e num determinado momento, ele vai receber uma revelação de um anjo.
E esse anjo vai dizer, no princípio das suas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar, que és muito amado, toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. E aí ele vai dizer, para que vai ser feito nessas 70 semanas? Extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão, a profecia e ungir o santo dos santos. E aí, ele depois vai explicar essas 70 semanas. E aí ele vai mostrar, desde a saída para restaurar, para edificar Jerusalém, isso está lá no livro de Neemias, essa saída dessa ordem. Quer dizer, embora Neemias na Bíblia vai aparecer antes aqui de Daniel, a história dele, cronologicamente, vem depois. E aí sai a ordem para edificar Jerusalém. E aí ele fala, desde essa saída para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas, 72 semanas. Ele simplesmente divide as 7 semanas e as 62 semanas para mostrar, primeiro, 7 semanas, 49, 7 vezes 7, 49 anos, dessa ordem para Jeremias, para Neemias, até o final do Antigo Testamento. E mais 62 semanas. Aí desse final do Antigo Testamento até Jesus Cristo, até a morte de Jesus. Porque ele vai dizer assim, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O povo romano destruiu a cidade e o santuário. E até o fim haverá guerra e tal. E ele vai, então, mostrar que depois das 62 semanas será tirado o Messias. Ou seja, encerra as 69 semanas, 483 anos, no momento em que Jesus morre, ressuscita e é assunto aos céus. É retirado o Messias. Então, cumpriu-se as 69 semanas. Literalmente cumpriu-se. E aí há um salto para depois ele vai falar que esse príncipe firmará um concerto com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício. Tá, isso aí depois nós vamos trabalhar um pouco essa questão na semana que vem. O que eu quero ressaltar aqui, em relação a essa palavra, por que as primeiras 62 semanas, ou as primeiras 69 semanas, as 7 mais 62, estavam determinados para o povo de Israel, e a 70ª não estaria? O anjo disse que 70 semanas são determinadas para o seu povo, ou seja, a última semana de Daniel, a semana chamada de Grande Tribulação, é uma semana destinada a um tratamento de Deus com Israel. Não tem nada a ver mais com a igreja gentílica, e sim com Israel. Deus vai tratar com Israel nesse período. Então, essa é mais uma prova por que a igreja não passa pela grande tribulação. Por quê? Porque não é um momento mais de um tratamento de Deus com a igreja gentílica. É um tratamento específico de Deus com Israel. Se a gente continuar, nós chegaríamos no capítulo 24 de Mateus, quando Jesus começa a falar sobre a grande tribulação, né? E já no versículo 15, que na divisão das Bíblias normalmente é o versículo que abre o período da grande tribulação, ele fala assim: quando vides o abominável da sua desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem leu entenda. Isso aqui é importante, porque muitos judeus, quando Antíoco Epifânio, que era imperador Seleucida da Síria e governava sobre Israel, profanou o templo do Senhor lá, sentou-se no templo, sentou-se lá dentro, profanou. Alguns entenderam que estava se cumprindo essa profecia de Daniel, do abominável da assolação. Só que Daniel
profetiza isso. Esse fato acontece durante o período intertestamentário, e aí Jesus volta a falar quando virdes, ou seja, esse fato não tinha acontecido ainda. Jesus estava falando da chegada do anticristo. E aí, no versículo seguinte ele fala assim: então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Por que na Judéia? Porque essa última semana é relacionada aos judeus. Deus está tratando com Israel nessa última semana. Então, isso é importante que nós fixemos isso. Por que a igreja não passa para a grande tribulação? Porque a grande tribulação é um período de tratamento de Deus com Israel. Está aqui escrito: os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Mas na Judéia, não tem nenhum aí que os que estiverem em Nova York, os que estiverem em São Paulo, os que estiverem em Porto Alegre, os que estiverem em Berlim, não. Os que estiverem na Judéia. Por quê? Porque Deus está tratando com Israel. Relembrando lá, a profecia lá que foi entregue pelo anjo para Daniel. Os 70 semanas são determinadas sobre o teu povo, o povo de Daniel, o povo de Israel. Continuando, ainda dentro dessa mesma colocação que nós estamos trabalhando aqui, né? Em Romanos capítulo 11, é um texto tão belo, mas tão belo, que Paulo, quando vê a grandeza daquela revelação que ele recebeu ali, que ele repassa para os romanos, ele termina aquele texto falando a profundidade das riquezas de Deus, tanto da sabedoria como do conhecimento. Ele termina com um hino de louvor pela grandeza das revelações que ele havia recebido, dessa revelação. Então Paulo vai fazer aí um paralelo entre a nação de Israel, que é chamado de árvore boa, e dos gentios que se convertem, que ele vai dizer que eram de oliveira brava, mas foram enxertados na oliveira boa. Foram enxertados na oliveira boa. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: a árvore de Israel é a árvore do Senhor, mas ramos de Israel, pela rejeição a Jesus Cristo, foram cortados, e nós, gentios que cremos, fomos enxertados nessa árvore. Então ele vai fazer esse paralelo, e num determinado momento ele fala assim, né? Que embora tenha havido essa rejeição a Israel, essa rejeição não é definitiva. Num determinado momento Deus se volta para Israel. E ele vai dizer, porque o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a pleroma, a plenitude dos gentios, aqui é o momento máximo dos gentios, até que o tempo dos gentios cheguem à sua plenitude. Então ele está dizendo que vai haver um tempo, e Paulo aqui está tratando da igreja gentílica, e não dos gentios como um todo, dos gentios que creem em Jesus, que se tornam Israel espiritual. E ele está falando, mas vai chegar um momento em que esses gentios, que foram enxertados na árvore de Israel, vão chegar à sua plenitude, vão chegar ao seu máximo, vão chegar à sua pleroma, vão estar já no ponto máximo. E é isso que o texto está dizendo. E aí no versículo 26 ele diz assim: e assim todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Então, o momento Cronos, grande tribulação, é um momento de 7 anos. Nós vamos trabalhar na semana que vem com aquilo que acontece nesses 7 anos. São várias coisas que acontecem nesses 7 anos. A Bíblia vai trazer muitas revelações em relação a isso, mas não é para nós, igreja gentílica. Não é para aqueles que
tem Jesus hoje não é para aqueles que vão experimentar o arrebatamento da igreja. É para o povo de Israel que será tratado nesse período por Deus. E vai ser um período de salvação para Israel. Semana que vem, então, nós vamos estar de volta com a nossa terceira aula. E aí nós vamos tratar desse período Cronos especificamente. Hoje o que eu quis deixar claro é por que o Kairos, arrebatamento da igreja, acontece antes da grande tribulação e não depois. E resumindo, porque o período de grande tribulação é uma revelação de Deus para Israel. Pastor, mas aí você está sendo dispensacionalista. Se ser dispensacionalista é acreditar que existem coisas, revelações específicas que são para Israel, e revelações específicas que são para a igreja gentílica, então eu sou dispensacionalista. Porque a Bíblia não deixa dúvida de que há questões a ser tratadas especificamente com Israel. E esse texto de Romanos 11 que diz todo Israel será salvo é uma delas. E as 70 semanas de Daniel também. Então são textos que vão deixar claro que igreja é levada e se inicia o período da grande tribulação. Não esqueça de deixar aí seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações e esteja sempre assistindo e compartilhando os nossos vídeos.